Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro se chamava Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chamava-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim que fez no Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, como também todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o homem a todos os animais domésticos, bem como as aves dos céus, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, vejam que interessante. Nós sabemos que nesse mês de setembro temos 2 coisas que devemos aumentar a explanação. A primeira é o mês de missões. Nós estamos pregando, nos envolvendo mais com missões esse mês, orando mais por missões. E um dos temas que eu quero trazer hoje é a missão do homem. Quando nós falamos muito de missão na igreja, ou em cada discípulo de Jesus, muitas vezes nós olhamos e temos a perspectiva de apenas alguns textos. E eu quero mudar a nossa visão hoje, ou melhor dizendo, abrir a nossa visão do que é de fato a missão do homem na terra. Que isso se envolve a pregação do Evangelho. E em outro ponto nós temos o mês de setembro, que é um mês na prevenção e o combate ao suicídio. Então veja que eu vou tentar unir esses 2 temas em um só, para que nós tanto falemos da missão do homem na terra, no momento em que foi criado e para que foi criado, como também como a depressão e esses aspectos psicológicos e emocionais afetam o homem, e como isso pode ser derrotado ou diminuído, ou até o ponto de extinguido, através da pregação e do entendimento de por que estamos aqui. Sabendo disso, eu também quero que os irmãos atentem bem, porque eu vou trazer palavras do original, para que nós possamos entender através dessas palavras uma semelhança com a palavra Adão, de que pode abrir o nosso entendimento. Então, cada palavra que eu vou falar gradativamente, e que os irmãos possam entender. Olha só que interessante. O primeiro ponto que a gente tem que notar é que quando Deus faz o homem, Ele faz só a mulher escondida no homem. Então, não é apenas o homem que foi formado primeiro e depois a mulher. O homem e a mulher, eles foram formados num só corpo. Tanto é que no capítulo 5 de Gênesis, tanto o nome de Adão quanto de Eva era Adão, homem. Certo? Então, a mulher foi feita, claro, ela foi manifestada depois do homem, mas ela foi feita dentro do homem, ela estava escondida. E olha que mistério, a mulher,
é nada mais nada menos do que um presente para o homem, assim como o homem é nada menos ou nada mais do que um presente para a mulher. E olha que interessante, a palavra Yahvé ou Jeová no original, ela tem 4 letras: Yud, Re, Vav, Re. E também existe uma abreviação que só temos apenas as 2 primeiras letras, que é o Yod e o Re, do qual nós conhecemos a palavra aleluia. A palavra aleluia nada mais, nada menos é do que louvem, halel, halel, Yah, a abreviação do nome de Deus. Então, se nós temos o entendimento que Yah é uma abreviação de Yahvé, e a palavra Yah, ela tem o Yod e o Re, olha que interessante, quando nós pegamos o texto do verso 23, que diz que a mulher será chamada de varoa, porque do varão foi tomada, a palavra varoa é Isha, que temos um Aleph, um Shin e um Rei. A palavra varão, ela é Aleph, o mesmo início da varoa. Nós temos um Yod e um Shin. Então, qual é a diferença das 2 palavras, varão e varoa? Uma, temos o Re no lugar do Yod, que está no nome do homem. E se você for pegar essas 2 letrazinhas que são diferentes do nome varão e varoa, nós temos Yod, Rei, que nada mais é do que Yah. Então, por isso que o matrimônio, a união do homem e da mulher, ou quando o homem foi formado com a mulher escondida nele, representa a manifestação de Yah. Deus fez o homem e a mulher para juntos manifestarem quem ele é. Então, olha só que interessante. Se você tira esse Yod do nome varão, e você tira o Rei do nome varoa, há uma palavra similar, que é Esh. E Esh é nada mais do que fogo. Então, se você tirar a partícula que dá formação ao nome varão, do nome de Deus, o Yod, que ficaria Aleph e Shin, Esh, fogo. E se você tira do nome da mulher a partícula Rei, que é a terminação do nome Yah, fica Aleph e Shin, que é fogo. Por isso que um homem com outro homem gera fogo, e uma mulher com outra mulher gera fogo, porque esse matrimônio, essa união, se consome pelo fogo, porque Deus não está presente nela. Então, a partir daqui nós entendemos que, quando Deus fez o homem, fez com a mulher dentro dele, e a mulher foi um presente para o homem, assim como o homem é um presente para a mulher, e a união desses dois gera a glória de Deus, a manifestação de Deus. Sabendo disso, nós vamos entender também que no verso 15 é dito que o homem foi colocado no Éden para cultivar e guardá-lo. Essas 2 palavras são as mesmas palavras que são colocadas para os sacerdotes nos livros de Levítico e Número, para dizer que os sacerdotes iriam cuidar e ministrar diante de Deus. Então nós devemos perceber que quando Deus mostra na criação do homem esse cultivo pela terra, pelas suas mãos, Ele também mostra uma sombra do que os sacerdotes fariam futuramente. Que da mesma forma que o homem cultiva uma terra, os sacerdotes cultivariam os homens, para que dentro dos homens, assim como o plantador planta na terra uma semente e ela brota, assim os homens sacerdotes iriam ministrar por outros, para que esses outros recebessem a bênção e o perdão de Deus. E tudo isso aplica-se em Cristo. Lembra da parábola? A parábola da terra boa, que produz espinhos, que foi lançada em pedras. Tudo isso fala de nós como conhecedores e portadores da glória de Deus, feitos nesse primeiro homem, podemos transformar o outro que não tem o Espírito, não tem o conhecimento, num discípulo de Deus. Então, uma das palavras que eu quero tratar é Adamá. A palavra Adamá, ela tem a mesma raiz da palavra Adão. Adão é homem, Adamá é terra. Por que o nome Adão e Adamá tem essa similaridade? Porque o homem foi formado do pó da terra. Então olha que interessante, essa primeira palavra trata de como o homem é, em sua capacidade física, em sua formação. O homem, ele é físico e terreno. E da mesma forma o Senhor diz em Isaías 55 assim: ora, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
porque vocês estão na terra e eu estou nos céus, e os meus pensamentos são maiores e mais elevados do que o de vocês. Então, quando o homem ele é formado da terra, ou seja, Adão é formado da Adamá, é para que ele entenda que tem alguém sobre ele, que por mais que o Salmo 8 diga, ó Senhor, quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, o que é o homem para que tu se lembre deles, e o que é o filho do homem para que tu o visites, mas nos coroaste de glória e de honra, e nos fizeste um pouco menor do que deuses, ou Deus, ou do que os anjos, e nos confiaste todas as coisas por debaixo dos nossos pés. Então perceba que o Salmo 8 diz que o homem foi revestido de glória, foi revestido de coroa, foi revestido de ornamentos espirituais, mas ainda assim Deus fez ele do pó, para que este homem entendesse que ele deve render graças e adoração a outro, que é o próprio Deus. Esta é a condição terrena do homem. Nós vamos entender por 1 Tessalonicenses capítulo 5, que Paulo vai dizer que o homem, ele é formado por uma parte chamada corpo, por uma parte chamada alma e por uma parte chamada espírito. Essa é a totalidade do homem. Assim também nós entendemos que essa completude recebe um novo espírito, o Espírito eterno de Deus. Então nós temos uma formação trina, que recebemos o Espírito de Deus, e cada parte de nós tem um significado. A primeira é o corpo. Nós entendemos que o homem foi tirado do pó, e por mais honra que ele tivesse, ele deveria entender que existia alguém sobre ele. Isso é tão interessante que nós vamos perceber que muitas vezes nós queremos nos exaltar, nós queremos ser deuses como Adão quis ser semelhante a Deus, e isso é um erro. Isso é um erro. Qual é o problema? Qual é o problema de dar ao nosso corpo a capacidade de sobressair sobre as outras partes da alma e do espírito? Porque se nós deixarmos essa parte do nosso corpo sobressair, nós seremos idênticos aos que os animais são, vivendo apenas pelo instinto e não procurando as coisas de Deus. Então nós vamos perceber ao decorrer que devemos ter equilíbrio, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Olha que interessante, nós entendemos pelo Salmo que o homem foi coroado de glória. A palavra para pele, que é dita, que o homem foi visto, que foi revestido de pele, e que Deus fez para ele roupas de pele. Aquela palavra pele significa or, e a palavra or também significa luz. Então olha que interessante, antes do homem pecar, nos parece dar a entender que ele era revestido de luz, mas hoje nós não temos essa luz, porque pelo pecado nós caímos em transgressão e nossa condição mudou. Agora nós vamos falar sobre outra palavra, uma palavra que vai tratar sobre a mente do homem. A mente nada mais, nada menos é do que a individualidade de cada pessoa. Nós vamos perceber que a nossa mente é quem nós somos. O nosso corpo é uma espécie de carcaça, um boneco, mas a mente é quem de fato nós somos. É na nossa mente que temos pensamentos, é na nossa mente que temos desejos. Então nossa mente é nós mesmos. E vemos a palavra Adamu, assim como Adão é homem, Adamu significa criar, produzir. E é através dessa palavra que nós temos o entendimento de que o homem foi concebido, foi dado a ele a capacidade de criar, de produzir, de modificar. Assim como cada pessoa tem uma profissão determinada, ou ela pode sobressair em alguma linha da vida, assim é a individualidade de cada pessoa, assim é cada pessoa. Por mais semelhante que somos na figura do primeiro homem, nós também somos muito diferentes em nossas individualidades. Nós vemos pelo texto que Adão foi quem deu a criação de cada nome de animal. Ou seja, a Adão, ou nós em Adão, podemos criar, podemos modificar. Nós temos homens que criaram uma lâmpada, ventiladores,
Nós temos homens que criaram o carro, nós temos homens que criaram carroça, roda. Ou seja, cada homem, por mais semelhante que seja, ele tem uma individualidade. E essa capacidade de ser individual é o que nós somos. É a capacidade de semelhança com Deus. E olha que tremendo, a nossa individualidade, quem nós somos, também pode conversar com as outras partes do nosso corpo. Davi no Salmo 77 diz: de noite a minha mente indaga comigo mesmo, e o meu espírito a prescruta. Davi, em outras palavras, está dizendo que a mente dele está meditando de noite, mas o espírito que está dentro dele está investigando o que está acontecendo. Isso é muito interessante, porque nós vamos perceber que Paulo vai escrever uma semelhança, ele vai dizer que não há quem conheça a Deus, senão o Espírito de Deus, que prescruta o profundo de Deus. Então, assim como também o nosso espírito prescruta o nosso ser, assim o Espírito Santo conhece todas as coisas de Deus, porque conhece as profundezas de Deus. Outra tradução desse texto diz: então eu meditava, falei eu com o meu coração, e de noite e diligentemente procurou em mim o meu espírito. Então perceba que nossas partes espirituais, aquilo que nós não vemos, porque o que nós vemos é o corpo, mas a alma e o espírito nós não vemos. Essas duas partes podem se comunicar. Vamos à terceira palavra, Adamé. A palavra Adamé significa mais ou menos algo como: eu serei semelhante, eu serei igual. E desta palavra Deus quer nos revelar de como o homem tem a capacidade de ser semelhante a Deus. Ser semelhante em quê? Ser semelhante na sua misericórdia, ser semelhante na sua graça, na sua longanimidade, no seu perdão, na sua capacidade de perdoar e tantas outras coisas. E é interessante que é por essa parte que há dentro do homem, do espírito, que gera vida na alma e consequentemente a alma sustenta o corpo. Essa palavra Adamé, que tem uma semelhança com Adão, eu serei igual, nada mais é do que a capacidade do homem de ser como o pai dele é. Lembra que Jesus disse? Ele disse: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Também foi dito a Abraão: ande na minha presença e seja tu perfeito. Deuteronômio 18 diz: tu serás perfeito como o Senhor teu Deus. Então constantemente a Escritura manda que o homem seja perfeito, como Deus é perfeito. E como entender a perfeição, se não pelas próprias palavras? No hebraico temos a palavra tamim, e no grego temos a palavra teleios. Elas têm um significado muito parecido. No hebraico nós temos uma palavra que significa alguém que é completo, perfeito, sem mácula, mas no sentido moral é também essa palavra aplicada, perfeito, alguém que moralmente não tem erro. E ela também pode significar alguém que é pleno. Então quando a Escritura diz: ande na minha presença e seja tu perfeito, para Abraão, o que ele está dizendo? Eu quero que você seja pleno de mim, pleno na sua vida, pleno como homem, como mulher, seja sem mácula. Enquanto no grego nós temos a palavra teleios, que é bem parecido a alguém completo em suas partes, desenvolvido em uma conclusão que pode ser consumada ao cumprimento do processo necessário. Então percebe que é alguém que está num caminho, mas ela tem uma finalidade. Assim como também tem uma analogia que pode nos dar a entender o que essa palavra perfeito significa, como um telescópio pirata que tem compartimentos, e a partir do momento em que o olheiro está abrindo cada compartimento do telescópio, ele vai conseguindo ver uma camada mais longe, até que no final do telescópio aberto, ele tenha toda a capacidade de vista. Então ser perfeito na presença de Deus é nós adentrarmos um caminho para que no final, esse caminho nos dê a plena visão de todas as coisas, ou seja, sermos plenos. Por isso que a perfeição buscada, ela é continuada, do início da conversão até a glorificação. Como podemos ser iguais a Deus? Nós podemos ser na misericórdia, no amor, na paz, no perdão.
Então há uma ligação fortíssima entre as palavras Adamu e Adamé, pois ambas falam da individualidade do homem, no que ele pode executar enquanto está vivo na terra. Agora olha que interessante, o Salmo 49 diz assim: porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Vou ler de novo: porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Mas no original, essa expressão nada levará consigo está iacaracolo, que significa literalmente nem tudo levará consigo. E eu fiz um comentário. Os tradutores entendem que esta construção gramatical de que o homem não levará nada na sua morte está dito assim, e traduzem dessa forma, porque é o entendimento que se tem, que quando um homem morre, nada se leva. Mas a palavra lakash, que é colocada como nada, na verdade significa nem tudo. Então, o que é que um homem pode levar quando morre, a não ser a sua reputação, as suas boas obras, aquilo que ele fez de bom? E tudo isso está inscrito na alma e no espírito de cada homem, para que estas coisas sejam manifestas no dia do julgamento. E são estas coisas que selam o homem para que ele vá para um local de tormento temporário, como também um lugar de paz temporária. O inferno nem inaugurado foi ainda, o inferno propriamente dito nem inaugurado foi ainda, mas nós temos uma descrição bíblica de um estado intermediário, debaixo da terra, onde temos pessoas que são seladas para o bem, e pessoas que são seladas que fizeram o mal. Então percebemos que essas três palavras, Adamá, Adamu e Adamé, falam do corpo, da mente e da alma. E isso é interessante, porque assim como o homem possui três partes, mas é um, assim também Paulo vai dizer que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um segundo a sua utilidade. Então nós somos muitas pessoas, mas Deus deu a cada um uma individualidade para exercer aquilo que Ele deu, aquilo que Ele entregou. Então, por mais que sejamos semelhantes, também somos muito diferentes. Olhe só qual é o perigo. Se nós deixarmos nossa alma sobressair sobre o nosso corpo, nós seremos egocêntricos e arrogantes. Se deixarmos o corpo, seremos nada mais do que animais, nos dando do que os nossos próprios instintos precisam. E se formos muito espirituais, por mais que isso seja aparentemente uma bênção, nós chegaremos ao ponto de nos acharmos justos demais, ou de esquecer que existem pessoas que precisam de Deus. Quando nós nos deixamos ser espirituais demais, sem ter equilíbrio nas partes, nós começamos a esquecer das pessoas que ainda precisam de Deus. E a última palavra para finalizar, a palavra que tem uma ligação com a palavra Adam, que é homem, é a palavra Radon. Essa palavra, ela está no texto de Isaías 66, verso 1, quando Deus vai dizer a Isaías, por meio de Isaías, Ele vai dizer assim: que casa me edificarei vocês, que casa vocês podem me edificar, porque o céu é o meu trono, e a terra, Adamá, é o estrado dos meus pés. Então vamos perceber, Deus vai falar de casa, vai falar de estrado dos pés, e vai falar de terra. Meus irmãos, o homem foi tirado da terra, Adão foi tirado da Adamá, mas a palavra Radon significa estrado para os pés. O estrado para os pés é nada mais, nada menos do que um banquinho, onde um homem coloca à frente do seu trono para descansar os seus pés. Ao homem foi lhe dado a autoridade para encontrar descanso para Deus na terra. Nós vamos perceber que Davi queria edificar uma casa para Deus, mas Deus vai dizer a Davi que na verdade Deus edificaria uma casa para ele.
Jesus vai dizer que aqueles homens, os mestres da lei, iriam destruir o templo, e ele reedificaria o templo em 3 dias, falando do corpo dele. Vamos fazer as ligações. O texto diz: que casa vocês me edificarão? A terra é o estrado dos meus pés. Acaso vós achareis descanso para mim? Ora, nós sabemos que o estrado dos pés, a palavra Radom, é um local de descanso, e o homem foi tirado da terra. E qual é o local de descanso de Deus, a não ser a própria terra, o próprio homem? Mas este homem, ele tem um problema que foi causado pelo pecado, uma falta de paz, e essa paz só é encontrada por Jesus Cristo. Nós lemos um texto hoje de Efésios 3, quando diz: e o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Essa expressão excede todo o entendimento, ela só aparece 2 vezes, uma para a palavra amor e uma para a palavra paz, porque a paz de Cristo que excede todo o entendimento, assim como o amor de Cristo que excede todo o entendimento, essas 2 coisas, amor e paz, foram o que Deus fez para descansar no homem. O homem foi feito para descansar a presença de Deus, mas foi perdida. E o Cristo que veio para pegar este corpo caído e restaurá-lo à sua imagem de ressurreição, foi aonde ele deu aos homens a capacidade de ter restituída a presença de Deus, o Espírito de Deus em si. E agora o homem pode encontrar a paz. Jesus vai dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai do meu fardo, porque é leve, e vós encontrareis descanso para a vossa alma. Então somente em Deus o homem pode encontrar descanso, porque o homem foi feito o estrado dos pés de Deus, e esse estrado dos pés é o local de descanso. A Escritura vai dizer que a terra geme e anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Assim também nós gememos para o encontro com Jesus Cristo, porque quando Ele se manifestar em glória, nós também nos manifestaremos em glória, e esta criação que é partilhada da mesma condição física que nós, terra, ela também será modificada à semelhança dos filhos de Deus, porque elas aguardam que os filhos de Deus sejam manifestos. Então, quando os filhos de Deus foram manifestos, através da vinda do Senhor, agora o homem vai ter de fato uma paz plena, vai ser pleno, vai ser totalmente restituído, vai ser o local de descanso do Senhor. Salmo 95, como nós lemos hoje, é dito: ora, durante 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: vocês são povo de coração mudado, não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira que nunca entrarão no meu descanso. Mais uma vez a palavra descanso aparece, e é interessante porque o escritor de Hebreus vai usar esse texto para dizer o seguinte: ora, foi descrito na lei que Josué daria descanso ao povo de Deus, porém vem o profeta Davi, muitos e muitos anos depois, e diz que ainda resta um descanso para o povo de Deus, e aqueles que não permanecessem de pé não entrariam no descanso. Ora, se Josué desse descanso ao povo de Deus, e esse descanso fosse o pleno, por que então Davi profetizaria novamente muitos anos depois? E ele vai concluir: nos resta dizer que existe ainda um descanso para o povo de Deus, e esse descanso ele chama de sábado, porque a palavra sábado significa descanso. Então o homem ele anseia e vive na espera do descanso que Deus vai lhe dar. Assim como nós pensamos que vamos dar descanso à presença de Deus, e assim como Davi pensava que daria uma casa a Deus, na verdade Deus deu uma casa a Davi através do corpo de Cristo, e assim também Deus nos dará descanso através dele, porque é assim que é. Quando nós pensamos que podemos dar algo a Deus, na verdade Deus é quem dá algo a nós. Assim é o presente do homem e da mulher, feitos à sua imagem e à sua semelhança. E para terminar, meus irmãos, nós sabemos que a missão do homem é fazer com que a humanidade, em todo o tempo, em todas as épocas, em todas as idades e de qualquer condição que haja, conheça a esse homem que é Deus encarnado.
e que Ele restituiu o descanso a todos os filhos de Adão, para que estes possam viver refletindo e manifestando a glória de Deus. Salmo 50 diz: juntarei todos os meus santos, e comigo aqueles que fizeram a aliança por meio de sacrifícios. Sacrifício e oferta, porém, tu não quiseste, Senhor. Mas antes, olhe só, antes os meus ouvidos tu abriste, porque aquele homem que escuta o Evangelho, na verdade ele entende que as coisas espirituais são superiores às coisas da carne, e este homem pode agora oferecer sacrifícios puros a Deus. Ora, holocausto e oferta pelo pecado tu não requer, mas sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, é um coração compungido e contrito, porque estas coisas, Senhor, tu não desprezas. Então perceba que o homem encontra em Deus descanso quando ele se arrepende através da pregação do Evangelho, e através dessa pregação é gerado no homem um novo homem, a imagem e a semelhança do Adão celeste, e este Adão virá para de fato manifestar quem nós somos, e neste dia seremos então libertados de toda angústia, de toda tribulação, de todo terror, porque a paz será dada nesta terra, para que nós possamos viver com Ele no seu reino eterno. Eu sei, meus irmãos, que é uma pregação com palavras muito difíceis, mas eu quero dizer a vocês, a partir dessas 4 palavras, Adamar, que nós somos carne, e a carne voltaremos. Adamu, que nós temos a capacidade de mudar a condição que nós temos, ou até criar outra. Adamé, que nós temos a capacidade de ser semelhante a Deus, a Jesus como Ele foi. E Adão, nós também temos a capacidade de dar descanso a Deus. E como é que nós damos descanso a Deus, senão fazendo a tua vontade? É isto que é a pregação do Evangelho, é isto que nos foi confiado, e é para isso que vivemos. Toda honra e toda glória a Jesus Cristo, Deus dos deuses. Amém.